Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nem um Deus que é dependente de um homem mortal. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti.
Bom dia. Bom dia a todos que nos assistem. Bom dia à igreja aqui de São Lourenço. Bom dia aos nossos amigos e irmãos de outros lugares que estão nos acompanhando também. Que Deus possa alcançar teu coração nessa manhã de domingo, que estamos reunidos aqui, mais uma live, um culto que queremos prestar ao Senhor. E a palavra de Deus diz em João 14, de 1 a 6, eu quero ler, gostaria de ler com vocês. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Gostaria de pensar nessa palavra quando hoje talvez a gente viva momentos difíceis, momentos de tensão, momentos únicos em nosso país, nosso mundo, em nosso município. Que você possa crer que Jesus é o único caminho. No meio de tantas verdades e mentiras que são apresentadas aí fora, creia naquilo que nós lemos. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. E esse Cristo, que deu a sua vida por nós, pecadores, Ele tem um propósito com a sua e com a minha vida. Porque Ele te ama, meu querido. Ele morreu por você para nos salvar, para te salvar, para me salvar. Mas Ele não ficou morto. Ele está vivo. E porque vivo está, nós queremos glorificar e cultuar a Ele nessa manhã, nesse momento aqui. Vai chamando os seus familiares, vão chegando aí para nos acompanhar. E que Deus possa realmente abençoar a sua vida, meu irmão, meu amigo, nesse momento. Quero orar com você ainda, depois a gente vai cantar esse louvor, que todos conhecem. Peço que aí na sua casa você pode acompanhar e cantar com a gente. Vamos orar ao Senhor? Nosso Deus e Pai, nós queremos, na Tua presença, nesse momento, colocar as nossas vidas, para que o Senhor possa estar falando a cada um, que o Senhor possa alcançar o coração de cada um que nos assiste nesse momento. Senhor, Tu sabes também as lutas, as dificuldades, a tensão que muitas pessoas estão vivendo agora, esse momento de crise, mas nós pedimos que o Senhor console, que o Senhor dê a paz ao coração de cada um. Não deixe que a preocupação, não deixe que a ansiedade tome conta, mas, ó Pai, nós cremos que o Senhor é o caminho, é a verdade e a vida. E nós estamos seguros contigo. Eu te agradeço, Pai, porque Jesus Cristo morreu por mim, pecadora. Obrigada porque esse grande sacrifício nos alcançou. E que aqueles que ainda talvez estão assistindo e ainda não tiveram uma experiência com o Senhor, que possam entregar suas vidas nesse momento, Senhor, a Ti, dizer, Pai, Deus, eu quero receber Jesus Cristo na minha vida como meu Salvador, como meu Senhor. Porque nós não sabemos o dia de amanhã, mas o Senhor possa estar trabalhando em nossas vidas, completando a obra em cada coração que nos assiste nessa manhã. Abençoe a Tua igreja espalhada pela face da terra. Abençoe a Tua igreja aqui em São Lourenço. Abençoe a vida de cada um dos irmãos. Tranquilize, dê a paz e dê a segurança que nós precisamos em Cristo Jesus. Em nome dele é que nós oramos. Amém. Convido você, então, a cantar com a gente esse louvor com alegria, porque vivo está. Deus enviou seu Filho amado para me salvar.
cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo, então terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Que você possa crer nessa promessa de que nosso Jesus está vivo, nosso Deus que nós cremos não morreu em vão, mas ressuscitou. E Ele é grande. Quero ler com os irmãos também Salmo 145, versículo 3, que diz: Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. E ainda o versículo 18: Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. O que nós precisamos fazer nesses tempos difíceis, irmãos e amigos? É orar. Precisamos clamar ao Senhor. E já temos tido experiências de que Deus é bom, Deus é fiel, e Deus tem ouvido as nossas orações. Amém por isso. Vamos continuar clamando. Temos pessoas bem próximas a nós que estão doentes, que estão necessitadas, que estão acometidas de enfermidades, desse vírus. Então, nós precisamos clamar. Temos que pedir a Deus realmente que Ele esteja agindo e que o seu poder esteja libertando, esteja eliminando todo esse mal que está assolando o nosso mundo, para não dizer somente o nosso Brasil, o nosso mundo. Mas Deus é grande. E nosso Deus é grande, por isso que nós queremos pedir a Ele, louvar a Ele, para que todos hão de ver quão grande é meu Deus, através dos poderosos feitos que Ele pode fazer na minha e na sua vida, se você permitir. Amém, irmãos? Vamos cantar com alegria quão grande é meu Deus. Faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar.
você possa crer nessa promessa e que o teu coração esteja consolado nesse momento, sabendo que você tem à disposição um Deus grande que está aí pronto para te ajudar, para te acolher, para te consolar nessas horas de ansiedade, de aflição. Como vai ser o amanhã, nós não sabemos. O que nos espera, como será a nossa economia, nosso Brasil. Mas cada um fazendo a sua parte, confiando em Deus, confiando no Senhor, que sabe de todas as coisas, que está no controle de todas as coisas. Nada, meu querido, passa desapercebido daquilo que Deus tem planejado. Nós não sabemos por que Ele está permitindo essa epidemia, essa pandemia, mas que cada um possa olhar para dentro de si e fazer uma avaliação. Senhor, o que o Senhor quer que eu mude? Quer que eu tenha mais compromisso? Que a minha fé cresça? No meio das tribulações, a nossa fé pode ser aperfeiçoada. E que você busque no Senhor aquilo que você precisa, porque só Ele pode todas as coisas. Amém? Nós queremos continuar ouvindo a palavra do Senhor agora, através do pastor. Fique conectado aí com a gente, nos acompanhe aquilo que Deus quer falar ainda ao seu coração. Deus abençoe. Bom dia, irmãos. Bom dia, igreja. Bom dia, amigos. Estamos nos adaptando a essa nova realidade de realizarmos os nossos cultos dessa forma diferente. Mas que bom que você está ali para nos ouvir, participar também conosco. Muito obrigado você que está nos ouvindo, nos assistindo nesta hora, nos mais diversos lugares. E nós estamos não presencialmente juntos, mas com certeza nós estamos conectados uns com os outros, porque é Cristo Jesus que nos une num único corpo. E nós queremos realmente louvar a Deus pelo privilégio que temos, que também nesta manhã, poder estar com vocês, compartilhando também da palavra de Deus, aquilo que acabamos de cantar. Quão grande é o nosso Deus, e esse Deus grandioso é que faz toda a diferença também na nossa vida. E com certeza nós estamos vivendo uma época difícil. Tanta coisa já tem acontecido mundo afora, quanta preocupação tudo isso tem trazido ao nosso coração, ao coração das pessoas, na mente. As pessoas muitas vezes já não sabem mais definir ou discernir o que é verdade, o que é fake news, se aquilo que está se noticiando de fato é a realidade ou não é. E nós precisamos crer de que o nosso Deus é a mais pura verdade. E Ele que se revela, Ele que fala conosco. E essa semana, diante de todos esses fatos, de tudo aquilo que nós temos visto e ouvido, eu lembrei de um personagem bíblico, lembrei da história e da crise que Josafá também enfrentou um dia. E ele também viveu uma crise, talvez diferente daquilo que nós estamos vivendo, mas ele também passou por uma crise. E ele, naquela crise, ele tem algumas atitudes muito profundas. E eu queria que a gente pensasse hoje de manhã, e eu quero pensar junto com vocês, sobre essa crise, de como ele enfrenta essa crise na vida dele. E eu creio que é isso que nós também precisamos neste momento. E eu queria convidá-lo, se você tem a sua Bíblia, ou no seu celular, que você possa agora abrir então a sua Bíblia, estar se conectando à palavra de Deus. E eu quero ler o texto de 2 Crônicas, capítulo 20,
versículo 2, a primeira parte, e depois a gente vai ler até o versículo 9, nos diz a palavra de Deus. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 2, a primeira parte, e depois segue a partir do verso 3. Diz o texto: Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades do Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançastes fora os moradores desta terra diante do teu povo de Israel, e não a destes para sempre a posteridade a Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Até aqui, a leitura do texto da palavra. E olhando para esse texto, meus queridos irmãos, amigos que nos assistem nesta hora, eu queria compartilhar ou mostrar, baseado nesse texto, destacar para nós 5 princípios que podem ser úteis para a nossa vida, nesse momento de crise que a gente está vivendo, esse momento de dificuldade que o mundo está passando. E esse texto aqui nos ensina algumas coisas, e eu queria destacar esses 5 princípios. E o primeiro princípio que eu vejo nesse texto é o seguinte: é preciso parar e buscar ao nosso Deus. Quando Josafá enfrenta essa crise, o que ele faz? Ele para tudo e vai buscar o Senhor. Na leitura do texto que a gente fez, verso 3 e 4, isso fica muito claro. A gente repete a leitura e diz: Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Ele vai apregoar jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. É isso que eles fazem. Então a primeira coisa, meus queridos, que nós precisamos fazer é parar, é buscar a Deus. E foi isso que Josafá fez. Mas não só ele. Juntamente com ele, toda a nação se prostrou. Toda a nação buscou ao Senhor, diz o texto. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também todas as cidades de Judá veio grandemente para buscar ao Senhor. Veio gente de todos os lugares para buscarem a Deus. Nós precisamos entender isso. Muitas vezes, a nossa tendência, meus queridos, é que a gente quer resolver os problemas do nosso jeito, do meu jeito, quer enfrentar a dificuldade do meu jeito. Mas Josafá nos ensina uma outra coisa. Quando veio a crise, quando veio a notícia de que Judá seria invadido, o que ele faz? Busca o Senhor. Josafá teve medo, sim, mas ele se volta a buscar a Deus. Ele se volta a buscar a Deus. E nós precisamos talvez dizer aquilo que ele vai dizer mais adiante, lá no versículo 12. Vejam lá. O versículo 12 diz o seguinte, o texto: nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós.
e não sabemos nós o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em Ti. O que o texto nos ensina? Josafá diz: Senhor, nós não sabemos o que fazer. Talvez nessa crise que a gente está vivendo, nós nos perguntamos: o que fazer? E às vezes a gente também não encontra a resposta. O que fazer de fato, nesse momento de dificuldade? Josafá diz: Senhor, nós não sabemos o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos no Senhor. Meu querido, lembre-se disso, que os teus olhos precisam estar postos nesse momento ao Senhor. Como diz o salmista no Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. O que fazer quando estamos com medo? Como Josafá aqui teve medo, é admitir que nós estamos com medo. Ah, mas isso é demonstrar fraqueza da nossa parte. Não. O que fez Davi, quando esteve com medo numa situação que ele passou também, nos diz a palavra de Deus lá no Salmo: busquei o Senhor e Ele me acolheu. Ele livrou-me de todos os meus temores. Davi fez isso. No momento de crise, no momento de medo, ele diz: busquei o Senhor e o Senhor me acolheu. E não só isso, mas o Senhor não só o acolheu, mas o texto continua e diz: Ele livrou-me de todos os meus temores. Davi buscou o Senhor. Você sabe de uma coisa, meu querido? É justamente isso que Deus espera de você e de mim. Na nossa fraqueza, reconhecermos a nossa limitação, de reconhecermos de que sem o Senhor nós não somos nada, que em tudo nós dependemos dEle. Se eu estou com medo, indefeso, como uma criança, sem forças, sem resposta, sem recursos talvez, é nessa hora que o Senhor começa a trabalhar na nossa vida. É nessa hora que Deus começa a agir. É nessa hora que Deus se manifesta e manifesta o seu poder, a sua glória no nosso meio. Então, meu querido, se você estiver passando agora por medo, por aflição, tudo que está acontecendo tem trazido isso ao teu coração, esse medo, esse temor, entregue tudo ao Senhor, confia nele e lembre-se que é nesse momento que Deus vai agir, é nesse momento que Deus vai fazer a diferença. Portanto, a primeira lição, a primeira coisa que a gente aprende, é preciso buscar ao Senhor. A segunda coisa que eu vejo que o texto nos ensina, é preciso reconhecer a soberania também de Deus. Reconhecer a soberania de Deus. Muitas vezes nós não reconhecemos que Deus está no controle de todas as coisas. O versículo 5 e 6 fala sobre isso. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus. E o texto continua falando sobre isso. Josafá era rei, mas ele também precisava aceitar a soberania de Deus sobre as coisas. E teve de reconhecer isso diante de toda a nação. Ele, como rei, estava com medo, precisou reconhecer isso. A minha pergunta para você hoje de manhã: será que nós cremos na soberania de Deus sobre todas as coisas? Mesmo agora, nessa crise que nós estamos vivendo, será que a gente reconhece que Deus está no controle de todas as coisas? No momento de crise, quando tudo está indo de mal a pior para muitas pessoas, nós reconhecemos realmente que Deus está no controle não somente do mundo, mas da nossa própria vida. É Ele quem controla, é Ele quem domina, é Ele que faz todas as coisas. E que a gente depende dEle em tudo. Como é difícil, né? Num momento como esse, reconhecer que Deus está no controle de todas as coisas. E eu e você precisamos reconhecer isso. Meu querido, Deus está no controle de todas as coisas.
Deus não está fora desse negócio tudo que está acontecendo. Deus não está nem longe de cada um de nós. Porque a palavra de Deus nos ensina que nós cremos no Deus Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus que está junto conosco neste momento. Uma terceira coisa que eu aprendo do texto aqui que nós lemos, é preciso também recordar o passado. É preciso recordar o passado. Josafá lembrou o passado, onde Deus foi fiel, onde Deus mostrou tantas coisas para ele. O texto que nós lemos fala sobre isso. Quando ele diz, Senhor Deus, tu não fizestes isso, tu não mostraste aquelas coisas, não tivesse com o povo. Versículo 7 diz lá, porventura, ó nosso Deus, não lançastes fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a destes para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? O que ele estava fazendo? Mostrando, Senhor, lembra aquilo que o Senhor já fez lá atrás? Josafá estava relembrando disso. E eu queria mostrar para os irmãos e amigos mais um outro contexto disso. Quando a gente vai lá para o livro de Josué, capítulo 4, veja lá, versículo 4 em diante, até o verso 7, vai dizer o seguinte para nós. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes, passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem dizendo, que vos significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor, em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre, por memorial aos filhos de Israel. Josué nos relata aqui, essas 12 pedras se tornaram o quê? Lembranças da bondade, da misericórdia, da fidelidade e do amor do grande Deus para com o povo de Israel. O grande Deus que esteve junto com esse povo. E o texto que diz, quando teus filhos lá no futuro perguntarem, para que serviam essas pedras? Então vocês vão dizer, olha, Deus abriu as águas e nós passamos. O simbolismo disso é preciso recordar o passado. Meu querido, eu queria que você lembrasse agora, um instante na tua vida. Se você fosse abrir agora, digamos, a gaveta do teu passado, o que você encontraria em relação à bondade, à fidelidade, o amor de Deus revelado já ao querido irmão e amigo, à sua família? Quantas coisas você teria hoje para enumerar, que lá no passado Deus já fez? Lá no passado Deus foi fiel, Deus cuidou, Deus guardou a sua vida de tantas coisas, tantos perigos, quem sabe, e que você talvez nem lembre mais. Mas Josafá aqui recordou de tudo isso. E nós também precisamos recordar o passado, o que Deus fez e quanta coisa Deus fez. Deus tem sido fiel. Nós já passamos por outras crises, não passamos? E Deus foi fiel, Deus nos cuidou, Deus nos guardou. Então lembre-se disso, é preciso recordar o passado, o que Deus já fez na tua vida, na tua família, nesses momentos também que nós estamos vivendo agora. E eu aprendo mais uma quarta lição aqui, que é preciso perceber a voz do Senhor, ou a voz do Espírito Santo de Deus falando também. É no meio das crises, é no meio das dificuldades, é no meio da aflição, é que a gente precisa estar atento para ouvir o que Deus tem a nos falar. Em meio à aflição de Josafá, e todo o povo à sua frente, surge o Espírito Santo do Senhor e fala a todos eles. Vejam lá, no versículo 14, a primeira parte diz o seguinte para nós:
Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. E aí o verso 15 diz: e disse: dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Judá, ou Josafá, ao que vos diz o Senhor. E veja o que Deus vai dizer para eles, no meio da crise: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Que coisa maravilhosa, meu querido. Que texto profundo. No meio da crise, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação e disse tudo isso para eles: dai ouvidos todos agora e ouçam o que eu tenho para dizer. E eu queria dizer a todos nós nesta manhã, que você e eu possamos, no meio dessa crise que nós estamos vivendo, nós possamos parar e ouvir o que Deus tem a nos dizer. Eu sei que as coisas nos preocupam e trazem um certo temor. Eu não estou dizendo que você não possa ter medo, mas eu queria que você confiasse muito mais o teu temor, a tua dificuldade ao Senhor. Como diz o texto aqui, quando Deus, através do seu Espírito, fala a esse povo dizendo: não temais, não tenham medo de tudo que está vindo. Como diz lá no início do texto que nós lemos. Então vieram alguns que o avisaram Josafá dizendo: grande multidão vem contra vocês. Porque estão vivendo uma grande crise. Um vírus que tem trazido uma crise tremenda na vida das pessoas. Ceifado muitas vidas. Mas a palavra de Deus nos diz nessa hora: não temais, nem vos assusteis. Por quê? Porque a peleja não é vossa, mas é de Deus. A luta que a gente está vivendo, ela não é nossa. Nós não estamos sozinhos, mas é Deus lutando com nós. É Deus estando ao nosso lado, meu querido. Lembre-se disso. Não temas, nem te assustes, porque a peleja não é vossa, mas a peleja é de Deus. Essa certeza nós precisamos ter no nosso coração, que a peleja, a luta que estamos enfrentando não é nossa, não estamos sozinhos. Deus está conosco. Deus quer nos ajudar a vencer essa luta. Daí eu vejo o último ponto, o quinto princípio que eu aprendo aqui: é preciso se render à vontade do Senhor. Se pergunte: Deus, qual é a tua vontade no meio de tudo isso que eu estou vivendo? O que o Senhor deseja da minha vida nesta hora? O que o Senhor quer da minha vida? Uma vez que Josafá ouviu a promessa do Senhor, ou a promessa do Espírito Santo, ele se prostrou com todo o povo, com o rosto em terra, e adoraram ao Senhor. E esse prostrar-se, meu querido, simboliza
no passado, perceber a voz do Espírito Santo de Deus e render-se à vontade soberana do nosso Senhor. Que Deus possa abençoar a sua palavra, nossos corações nesta manhã, e que a gente possa lembrar disso, que no meio dessa crise toda que estamos vivendo, não esquecer de buscar o Senhor, no momento ainda. Pai, nós te agradecemos por esta manhã, pelos louvores que podíamos cantar ao Senhor, mas também quando somos desafiados pela Tua palavra, de no meio de toda a crise que nós vivemos, no meio de toda a dificuldade de entendermos o que está acontecendo, nós não venhamos jamais a nos esquecer de buscar o Senhor, de reconhecer a Tua soberania, de nos rendermos à Tua vontade soberana, nos prostrar diante do Senhor para ouvirmos a Tua voz. Abençoe a cada um que tem nos assistido, a cada família, nós rogamos a Tua bênção e o Teu cuidado nesta hora. Que sejamos guardados pelo Senhor e que Tua graça se manifeste dia a dia em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém.